Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o gentil convite da roda de futebol. Dizer que eu acho muito importante que haja esse tipo de debate. E dizer que eu me sinto também um pouco estranho, porque eu comecei a minha vida universitária fazendo jornalismo aqui na PUC, em 1979. Depois eu abandonei o jornalismo, fui para a História, lá em Niterói, na UF. Claro que eu voltei outras vezes aqui na PUC, mas é sempre engraçado, é uma sensação boa, mas também esquisita estar de novo nesse pilotis que eu andava para lá e para cá como aluno, agora como professor e tal, conversando. Bom, a minha fala hoje tem um título de um samba do Nelson Cavaquinho, que se chama Juízo Final. E o primeiro verso, ele diz assim, né? O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Se o Nelson Cavaquinho estivesse hoje no Rio de Janeiro, eu acho que ele pegaria esse primeiro verso e colocaria um ponto de interrogação. Será que o sol vai brilhar mais uma vez mesmo? Porque a gente está assistindo a um processo de destruição de uma cultura, né? A cultura torcedora. E para entender isso, primeiro a gente tem que falar um pouquinho do que é o esporte. Parece uma coisa óbvia, né? O esporte, para nós, muitas vezes é visto como lazer ou como diversão. Se a gente pega um jornal, o jornal está todo dividido em cadernos. Tem praticamente o caderno da política, o caderno da economia, o caderno da cultura e o caderno do esporte. Essa divisão ela é artificial e ela é ilusória. Ela nos engana, porque a gente pensa que esporte é um mundo à parte. Esporte é só esporte. Economia é outra coisa, política é outra coisa, a cidade é outra coisa, a cultura é outra coisa, o esporte é um mundo à parte, isolado, muitas vezes acusado de ser alienado. Mas na verdade, se a gente voltar ao Frederick Jameson, que é um autor marxista, que fala da lógica de funcionamento do capitalismo atual, do capitalismo tardio, que existe hoje, essa lógica do capitalismo tardio, ela é basicamente cultural. Por que ela é cultural? Porque o nosso sistema, atualmente, ele só se mantém estimulando o consumo, estimulando e transformando aquilo que é supérfluo em algo essencial. Há 2 meses que eu estou sem celular. Eu fui a São Paulo para uma festa, esqueci o celular lá, e um amigo só vai me entregar o celular amanhã à tarde. E nesses 2 meses sem celular, eu descobri que não preciso de celular. Aliás, eu vivo melhor sem celular do que com celular. Mas se vende a ideia de que o celular é absolutamente necessário. As pessoas até se perguntam, como é que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, vocês viviam sem celular? O supérfluo, ele se torna algo absolutamente necessário. Os gadgets da Apple, o iPad, o iPod, etc., por melhores que sejam, não é? Eles não são simplesmente objetos. Eles se tornam objetos de desejo. Eu diria que o design da Apple é um design até sensual, cheio de curvas, que nem, né, a mulata dos sambas. Ele é envolvente. E o capitalismo de hoje precisa disso, de objetos envolventes, que sejam literalmente hipnóticos. Ora, para isso ele necessita de mobilizar, e ele te mobiliza como? Como é que ele te emociona? Ele te emociona usando aquilo que você gosta, aquilo que você curte, algo que tem a ver com a sua cultura. É aí que entra o esporte. O esporte, se a gente tomar a definição clássica do Norbert Elias, como tendo uma função de busca da excitação, numa sociedade cada vez mais rígida, cada vez mais controlada, em que você tem que se impor um modo de agir cada vez mais contido, o esporte é o único lugar onde há essa excitação, esse transbordamento de emoção.
E, ao lado disso, nessa ordem que é global e planetária, em que os produtos têm que ser vendidos para todo mundo, isso inclui uma diversidade muito grande do ponto de vista político, econômico, religioso, etc. Qual é o esporte que é a língua franca e que é entendido no mundo inteiro e adorado no mundo inteiro? Não é o basquetebol, não é o beisebol, não é o futebol americano. Só tem um esporte no planeta que é adorado no mundo inteiro. Esse esporte se chama futebol. Ou seja, os ícones do futebol, os grandes jogadores, mas não só os grandes jogadores, porque nem sempre um grande jogador, ele pode ser um ícone. O Messi pode ganhar o prêmio de melhor jogador da FIFA 10 vezes, mas ele não tem o mesmo valor de mercado, de sedução, que o Cristiano Ronaldo. Queira ou não queira, não dá, não é? Não dá para transformar, né, o Messi num ícone. Você pode tentar, mas também tem que ter o famoso physique do rolo, né, o físico para o papel. Então são esses ícones esportivos que são utilizados para que esse sistema continue funcionando, para que se estimule o consumo. A gente já vê aí que futebol, que esporte e futebol especialmente, tem um papel econômico importante e um papel político importante. Juan? Bom, para vocês terem uma ideia, no país onde o esporte mais realizou esse papel de se transformar numa indústria, numa máquina de fazer dinheiro, que foi os Estados Unidos, e que é um modelo, na verdade, de esporte que está sendo exportado para o mundo inteiro. O mundo inteiro está copiando os Estados Unidos. A gente tem cheerleaders, às vezes, no Campeonato Paulista, que é absolutamente ridículo, mas a gente tem. Tá? Nos Estados Unidos, o esporte movimenta 7 vezes mais dinheiro do que Hollywood. Já pensaram todos os filmes que são vendidos, alugados, produzidos? Pensaram na indústria mundial que é o Hollywood? Pois ela movimenta 7 vezes menos dinheiro do que o esporte. A indústria automobilística americana, já pensaram o que é isso? Todos os carros são produzidos anualmente nos Estados Unidos, desde aqueles carrões até os carros econômicos. Pois o esporte movimenta 2 vezes mais dinheiro. Ou seja, falar de esporte não é lazer, diversão. Estamos falando de algo que economicamente é extremamente significativo. Tá? Então a primeira conclusão, para começar esse papo, é que a gente tem que pensar o campo esportivo, se a gente usar o conceito do Bourdieu, né, um espaço de disputa, como algo que está em relação com outros campos, relação muito estreita, com o campo econômico, com o campo político. Ou seja, aquele caderno do jornal em que está ali esporte por esporte, ele não existe, ele é uma abstração, ele é uma distorção da realidade. O esporte está altamente relacionado. Agora, essa distorção é fundamental, ela é necessária para que o esporte continue funcionando do jeito que ele é. Ele tem que ser uma esfera aparentemente autônoma, livre. Eu não quero ler sobre política, eu não quero ler sobre economia, já torrei um saco disso, de eleição, de não sei o que, de inflação, eu vou ler sobre esporte. Meu amigo, não se foge à realidade. O esporte está articulado com todo o resto e desempenha um papel fundamental para a reprodução dessa realidade. Tá? No caso do Rio de Janeiro, aqui na PUC ocuparam, daqui a pouco eu utilizo. Da nossa cidade, não só dos que nasceram aqui, mas dos que gostam e vivem no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, queira ou não queira, eu quero, mas tem gente que não quer, o Rio de Janeiro sempre simbolizou o Brasil. Sempre foi, a alma do Brasil sempre teve no Rio de Janeiro, por motivos históricos, obviamente, mas também depois, né, por uma dinâmica cultural própria do Rio de Janeiro. Ora, então o investimento numa recuperação do Rio de Janeiro, sem dúvida tem rendimento simbólico, tem rendimento político, além de rendimento econômico, claro. Então, quando o governo Lula, no apagar das luzes, né, ele faz aquele acordo com o Sérgio Cabral e com o Eduardo Paes, não, vocês planejem aí como é que vocês querem reformar, reestruturar a cidade, porque o banco quer metrô.